Olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Chame Magia e Oráculos. Comigo está tudo bem, eu espero com vocês também. Para quem estiver chegando aqui agora, sentir afinidade com a energia do canal, peço que vocês curtam, comentem, compartilhem com quem achar conveniente, benéfico e válido. Não se esqueça de dar uma olhada na descrição do vídeo, tem informações importantes lá, bem como meu contato direto com a rede vizinha para agendamentos de leituras particulares. Esse aqui é um canal voltado para a questão oracular, tá? Onde eu faço tiragens coletivas, porém também, como eu acabei de falar, faço também tiragens particulares. Então, para quem gostar, quem sentir afinidade com a minha energia e quiser contratar, né, uma tiragem particular, entre em contato através da descrição do vídeo, sempre vai ter informações referentes ao contato, tá? Para que vocês possam falar diretamente comigo. Então eu vim aqui, como eu já falei anteriormente, não é um curso, tá, gente? Eu vim trazer aqui o meu parecer, porque houveram pedidos, já faz algum tempo que pessoas pedem para que eu passe aqui, né? Para que eu passe a minha percepção, minha experiência, de acordo com as cartas, com Lenormand de maneira geral e outros decks, né? Outras lâminas, outros oráculos. Então, a princípio, eu vou começar pelo Lenormand, tá? E possivelmente, se eu chegar a ver que tem, né, teve relevância o meu trabalho aqui, eu trago em relação a outros oráculos também. Conforme foram pedindo, eu falo sobre outras lâminas, outros oráculos. Enfim, primeira dica que eu vim trazer para vocês antes de começar a falar sobre as lâminas em si, tá? Antes de falar sobre a lâmina 1, 2, 3, e aí vocês vão ver que eu vou falar, né, em cada vídeo sobre uma lâmina. Eu vim trazer uma dica para vocês que muitas pessoas, por incrível que pareça, ainda não conhecem, tá? Que é o talco anséptico. Como já diz o nome, né? Ele vai fazer uma espécie de asepsia na sua mão. Ele vai fazer com que a sua mão ela perca aquela questão do transpirar. A maior parte de nós, né? Pelo menos eu costumo transpirar muito pelas mãos. Então, qualquer trabalho oracular ou trabalho envolvendo questão espiritual, eu transpiro muito, principalmente nas mãos. Então é importante para que isso não venha danificar e comprometer a qualidade do seu deck, tá? Das lâminas em si. Então, dito tudo isso, eu vim aqui trazer primeiro a carta do Cavaleiro. É a primeira carta do deck Lenormand, né? Eu dispus aqui várias possibilidades de análise para vocês. Trouxe uma lâmina mais simplista, trouxe essa lâmina que no decorrer do tempo, essa não, mas a lâmina 2, por exemplo, tem duas possibilidades de análise. E aí vocês vão analisar comigo a diferença, tá? Tem aqui uma lâmina que ela tem algo mais... Existe algo complementar que pode vir a ser analisado, tá? E aqui também uma lâmina temática, que é do Afrodite Lenormand. Enfim, a carta do Cavaleiro, de maneira geral, ela costuma falar muito sobre uma pessoa ou circunstâncias chegando na sua energia. Então pode ser uma pessoa vinda do passado, né? Como, por exemplo, existem casos em que são consideradas a direção em que o cavaleiro, o cavalo, ou então a lâmina se dá, né? Então, se está voltada para essa direção, é voltado para questões emocionais, é voltado para questões do yin, de maneira geral, né? Voltado para a questão do feminino, das emoções, voltado para o passado. Para cá é uma visão mais presente ou futurista, voltada para uma energia mais yang. Então eu diria que, por exemplo, essas duas lâminas aqui, elas são lâminas que falam muito sobre a questão do saudosismo, tá? Sobre algo que se refere a revisitar o passado. A gente fala também sobre a questão de alguém que talvez seja mais voltado para um campo mais emocional. Então, por exemplo, pode ser que você analise essa pessoa como um homem mais romântico, um homem relembrando, né? Então, se, por exemplo, a pergunta fosse qual é o pensamento de fulano em relação a mim e saísse uma dessas duas lâminas, eu poderia dizer que essa pessoa relembra o passado que tem com você, tá? Em alguns aspectos, as pessoas podem considerar também os naipes. Eu não considero os naipes por quê?
tem pessoas que acabam confundindo o naipe, o Lenormand, confundindo com o naipe de tarô. Como meu próprio companheiro fala, se fosse para ser considerado naipe, tem pessoas que inclusive fazem muita questão, né, que o naipe esteja correto, porque tem algumas lâminas que vêm com esse naipe aqui errado, de acordo com o tarô, né, de acordo com a abordagem que a pessoa faz e a análise de acordo com o tarô. Para mim não é uma forma muito inteligente de análise, e aí eu falo não que a pessoa que age dessa forma ela não seja inteligente, mas para mim não seria inteligente porque as lâminas do Lenormand, o significado do simbolismo, nada tem a ver com o simbolismo que temos no tarô. Então, o naipe, vocês não vão me ver aqui falando sobre a condição do naipe, não, tá? Vocês não vão me ver falando sobre essa questão, fazendo um comparativo, ou fazendo, na verdade, uma abordagem de Lenormand baseado no naipe 9 de copas em relação ao tarô, não, tá? Então, dito isso, por exemplo, nesse deck, nessa lâmina aqui em específico, nós podemos analisar também a cor do cavalo. Vocês veem que é um cavalo branco. Então também pode remeter a essa questão de, vamos supor, como que vai ficar a vida romântica de fulano. Aqui é uma energia que chega, tá? Aqui é uma energia que chega, pode ser uma energia, se a gente estiver falando principalmente sobre uma questão de romance, é uma energia romântica chegando. Até porque, historicamente, né, no inconsciente aí coletivo da sociedade, temos aí que o cavalo branco ele representa, né, o cavalo do príncipe encantado. Isso tudo que eu tô falando aqui, gente, é se fizer sentido para você, tá? Se isso fizer sentido para você. Foi como eu falei no primeiro vídeo, né, que ainda estava falando sobre como vai ser a minha atuação aqui. Se você não analisa o cavalo branco, se você não vê o cavalo branco, se não faz sentido para você o cavalo branco como uma abordagem romântica, ignorem isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que o Lenormand em si, ele tem um significado, tá? As cartas, o deck tem um significado específico. Mas você pode sim analisar de acordo com a lâmina, de acordo com a arte. Então, voltando a falar sobre considerações comuns entre todos os decks, né? Como eu falei, ele pode ser algo que chega, tá? Se a gente estiver falando de temporalidade, é numa grande velocidade, algo que não demora muito a acontecer. Principalmente se nós tivermos um cavalo em movimento, como esse caso aqui, tá vendo? Esse cavalo aqui, ele remete a algo a disparada. O que pode falar também sobre intensidade. Então ele pode não falar exatamente sobre temporalidade, mas, por exemplo, se a gente estiver falando sobre uma pessoa que tem saudade de uma relação que vivenciou, essa pessoa, ela faz isso com muita intensidade. Olha o cavalo em movimento. E aí, esse já é um ponto que não é, por assim dizer, da cartomancia tradicional, né? Em relação ao Lenormand. É uma análise que eu tenho, tá? Eu analiso tudo isso. Eu analiso a imagem, eu analiso se o cavalo ele está em movimento ou se ele está parado. Analiso o entorno. Ou seja, essas lembranças podem ser também dolorosas. Você percebe que aqui tem nuvens relativamente carregadas. Então, por isso que muitas vezes eu gosto de fazer uma tiragem, né? Principalmente os coletivos, eu gosto de fazer uma tiragem com decks assim, que eles te dão uma maior possibilidade de análise. E aí, por vezes, eu estou falando alguma coisa que talvez a pessoa não consiga identificar em relação à lâmina, em relação ao tradicional. E é por isso, porque eu identifico também tudo que está ao redor. Entendem? Então, aqui, outro ponto que a gente pode analisar em relação à questão do cavaleiro, né, é que não é só uma energia que pode estar chegando até você, né, uma pessoa, uma circunstância. Também pode falar, aí analisando a questão histórica, pode falar sobre alguém que chega com uma novidade, que chega com uma notícia. Pode falar também sobre a entrega de algo para você. Pode ser uma carta, pode ser um envelope, pode ser uma mensagem, porque os cavaleiros nos tempos antigos eles eram mensageiros. Então, além de ser algo ou uma pessoa que chega na sua energia, pode ser um produto diretamente falando. Por exemplo, se você questionar
se vai demorar muito para uma encomenda chegar até você e sair o cavaleiro, você já sabe que o tempo pode ser breve, muito pouco tempo, pode ser que chegue rápido até você, porque o cavaleiro ele também é um mensageiro. Assim como a carta, o cavaleiro ele também fala sobre questões de entregas. Dependendo, o cavaleiro ele pode falar também sobre alguém imprudente. Tem uma carta, tem uma lâmina que é como eu sempre falo, os decks eles nunca devem ser escolhidos a esmo, você deve escolher de acordo com o que você sentir, e não só com o que é o seu preferidinho. Esse é o sentido que tem de você ter vários decks diferentes, né? Então vamos supor que você tem, eu tenho um deck, por exemplo, que tem literalmente, foi o mais antigo, foi o primeiro deck do Norman que eu tinha, tá? Ele é literalmente um cavalo, né? E o cavaleiro, óbvio, em cima, pulando uma cerca. Então, em algumas condições, acabei de falar sobre a questão da imprudência, pode também falar sobre uma questão de um teor sexual muito exacerbado, tá? Mesmo que não tenha, tá? Aquela lâmina específica, ela me remete muito a isso porque tem literalmente o cavaleiro pulando a cerca. Então, pode falar sobre a questão de traição. Mas o cavaleiro em si, ele também fala sobre alguém de muita intensidade, dinamismo, uma pessoa de muita paixão, tá? Porque os cavaleiros, além de serem aqueles que entregavam correspondências, haviam, obviamente, cavaleiros também que guerreavam. Os cavaleiros que iam atrás, né? Os cavaleiros que tinham paixão. Infelizmente, existem histórias também de cavaleiros, né? De pessoas que lutavam suas guerras, né? E acabavam visitando a casa de viúvas ou de moças para poder praticar, né, abusos. Então pode falar de uma intensidade sexual positiva, mas também uma intensidade sexual negativa. Acompanhado de algumas cartas, por exemplo, se a gente tiver o cavaleiro com a foice e o urso, um exemplo, tá? A gente pode analisar uma pessoa, uma possibilidade de um teor de condição de abuso sexual. Eu não vou entrar muito nesse trâmite, tá, gente? Esse é um exemplo. Eu não vou entrar muito porque, primeiro, isso depende da sua análise, se você conseguir sentir, né, essa mensagem nas cartas. E depois, porque aí vai ficar uma coisa muito ampla. Tem pessoas, por exemplo, em grupos de cartomancia que perguntam qual é a combinação, por exemplo, que falarem sobre a questão de abuso sexual. A combinação é infinita. Tudo vai depender da sua análise e vai depender das cartas dispostas. Então não tem como a gente detalhar todas aquelas que podem falar sobre isso. Entendeu? Então, de maneira geral, o cavaleiro em si, se a gente tivesse só essa carta aqui, ela pode falar sobre a questão da vitalidade, pode falar sobre a questão do avanço, algo que chega rápido na sua energia, que pode ser uma energia, uma pessoa, uma circunstância ou então uma própria correspondência. A gente pode falar sobre desejo, paixão, intensidade. De maneira geral, algo que chega e que chega rápido na sua energia. Tá, gente? E aí, de acordo com as lâminas, vocês vão poder analisar formas diferentes, como, por exemplo, eu vi aqui, né? Pode ser uma questão, se a gente tiver essa lâmina, dependendo das cartas que estiverem acompanhando, né? Pode ser uma questão problemática. Vamos supor que a gente tem essa carta e a carta do urso. É uma questão que chega e pode ser um problema que você tenha que solucionar. Um problema que talvez você tenha que internalizar, porque o urso ele fala sobre a questão da internalização também, né? Você pode ter que internalizar, né? Até porque o urso também fala sobre a condição da raiva, então pode ser que chegue algo que te dê uma raiva inicial, mas que você tenha que internalizar e ponderar, para não agir de uma maneira imprudente, dar uma patada como o urso costuma dar, tá? Então estou dando um exemplo aqui para vocês. Então, de maneira geral, é isso, tá, gente? Existem, óbvio, muito mais abordagens em relação à carta do cavaleiro que a gente pode ter de acordo com as combinações das cartas. Então, eu trago aqui mais a sua análise de acordo com a carta em si e trouxe alguns exemplos de análise com cartas combinadas. Mas aí, como eu sempre falo para vocês, a análise de maneira geral vai ser de acordo com o que vocês sentem. Então, volto a dizer, eu sinto que vocês devem, né, fechar os olhos, abrir, analisar as cartas, principalmente cartas que vinham assim, olha, lâminas que vinham assim, que vocês analisem o entorno também, aquilo que a carta tem a mostrar. O movimento, né? Se o cavalo ele está em movimento ou se o cavalo está parado, ele tem uma diferença. Aqui a gente vê que o cavalo, a princípio, ele estaria parado, mas não está. Olha aqui as asas.
Então isso também tem que ser analisado. Se o cavalo ele tem asas, ele chega, né, em alta velocidade. Então, por mais que a gente não consiga enxergar as patas aqui, essas asas sugerem a velocidade. Se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas esse deus aqui, ele é Hermes, o deus mensageiro, que só contribui com aquilo que eu passei para vocês anteriormente. Que a gente fala sobre um deck, sobre uma lâmina, perdão, que se refere a algo que pode ser mensagem, mensageiro. Outra contribuição também que essa lâmina pode fazer. Pode ser algo que chegue não só no campo pessoal, direto, né, ao vivo. Pode ser algo que chega também pela internet, pode ser uma mensagem pela internet. Algo que talvez você esteja achando que vai demorar, mas não vai demorar. Uma mensagem que chega. Um comunicado que chega para você através de redes sociais também. Comunicações por redes sociais. Aí é aquilo que eu falei para vocês, a gente não pode se prender só no tempo antigo, no que o cavaleiro era no tempo antigo, mas sim no que se remete ao tempo atual. Um contraponto legal para esse cavaleiro poderia ser o navio, que fala sobre uma coisa que chega, é como se fosse a mesma mensagem que o cavaleiro, né, em alguns aspectos, só que é algo que demora mais para chegar. Então, esse aqui é um deck. Eu não costumo gostar de tirar temporalidade, tá? Não costumo de responder para a pessoa, isso vai demorar muito para chegar, porque energias são energias, elas são mutáveis, tá? Mas se a gente fosse falar de temporalidade, enquanto o cavaleiro ele chega de uma maneira rápida, o navio ele traz essa mesma mensagem, só que de uma maneira mais lenta. Ou pode ser algo que seja gradativo. Enquanto o cavaleiro ele demonstra mais intensidade, vigor e velocidade. Então é isso, gente. Eu acho que o vídeo já ficou relativamente até longo, mas eu creio que deu para vocês entenderem, né? Mais ou menos o meu contexto, a minha forma de análise. Eu não analiso a carta por si só, por isso que muitas vezes, volto a dizer, eu prefiro decks que tenham uma visão mais ampla para poder trazer também possibilidades maiores. Então decks assim, olha, que são mais simplistas, eu gosto de tirar em tiragem particular. Mas tiradas coletivas, geralmente eu vou ter um deck assim. E é isso, tá? Não que seja um padrão, mas geralmente é assim que eu costumo fazer. E eu sinto o deck, tá? Eu sinto qual é o deck. Antes mesmo de tirar para a pessoa, já vem na minha cabeça qual é o deck que eu tenho que tirar. E aí, quando eu... Até mesmo nas coletivas, quando eu tiro, eu vou entender, muitas vezes eu até falo isso durante os vídeos, por que que eu escolhi aquele deck ali. Porque aquele deck trouxe aquela lâmina com aquela imagem, com aquela mensagem específica que eu tinha que trazer para vocês, tá? Então é isso, eu espero que tenha ajudado até aqui. Beijão, até o próximo vídeo. Valeu, fui!